Boa noite. Vocês me digam aí se estão me ouvindo e me vendo bem. Se estão me ouvindo para mais um estudo nesta noite fria de São Paulo. São Paulo e adjacências, né? Porque eu estou numa adjacência de São Paulo, um frio danado. Vou ver se a turma tá vendo aí. Todo mundo está vendo e ouvindo. Me digam se estão me vendo e ouvindo bem. Vão sendo aí todos bem-vindos. Deixa eu entrar aqui pelo telefone para ver se eu consigo ver nas mensagens. Opa, boa noite, tia Rô, seja bem-vinda. Boa noite, tia Dulce, meu amor, sejam bem-vindos. Elza, boa noite, minha amiga querida. Elaine, boa noite. Robério, boa noite, seja bem-vindo. Tia Rô diz que tá tudo certo, tudo pronto. Isso é muito bom. Estamos aqui para mais um estudo do livrinho Pão Nosso. Também estou com a minha Bíblia aqui, ó. E também estou com a minha aguinha aqui, ó, na minha Hello Kitty. Vamos ver na turma chegar, que coisa boa. Vamos ver quem mais chegou aqui. E o dia, boa noite, minha amiga. Obrigada aí pelo retorno do som e do vídeo. Tá frio. Tá frio, né, amiga? Gosto de frio, não. Mas é necessário, né? Eu não gosto do frio, não. Elaine, boa noite. Otília Colombo, boa noite. Marilene, boa noite. Rita Avelino, Elisete, Otília, Ivonete, Manu, Vânia Gomes, Airã, Marilene, Totti Oliveira, Alessandra, Décio, Rosana, Regina Mobará, só gente linda. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Tem um pessoal já pedindo vibrações. Quem quiser aí durante a live colocar os nominhos aí para vibração, só coloca se é encarnado, desencarnado e também temos a listinha para a vibração dos pets. Foi, tinha dado um errinho aqui, mas acho que agora voltou. Podem mandar as vibrações, tá, turma? Se vai, parece que tá caindo aqui. Se ficar ruim, se ficar caindo, eu saio e entro de novo pelo celular, tá, pessoal? Ó, a Regina falou que tá pausando aqui, né? Deixa eu tentar mais um pouquinho por aqui, Regina. Se não for, eu troco aqui o recurso, tá bom? Rita Avelino, Terezinha Coelho, Dona Tetê, meu amor, que saudade da senhora, um beijo no coração. Patrícia Siqueira, Ivonete, Ismeinha, minha flor linda, um beijo, Ismeinha, no seu coração. Acho que agora firmou, né, turma internet? Agora vai. Pessoal que tá chegando aí, vão sendo todos bem-vindos. Turma, hoje a gente vai estudar. Falei igual eu falo com meus alunos, turma. Vamos estudar aqui o capítulo 6. Valei-vos da luz. E o capítulo de hoje está lá em João, capítulo 12, versículo 35. Uma rica recomendação de Jesus para nós, né? Para nós refletirmos. Muito bem. Turma, notícias da nossa casa. O bazar nosso reabriu hoje com a graça de Deus e com a graça da nossa querida e amada irmã Deis. A Casa do Caminho está funcionando de quinta-feira às 20 horas. Tem que agendar que quinta-feira é um horário só, lota rapidinho, tá? Já tá quase praticamente lotado a quinta.
Domingo nós temos mais vagas que nós já fizemos, nós fazemos 3 sessões lá, né? Então, são 3 sessões de 25 pessoas, então tem bastante vaga, mas tem que agendar, tá? Porque pode acontecer que às vezes um horário enche, outro não, enfim. Então tem que agendar bonitinho para saber se tem vaga no horário que vocês querem ir, tá? Então, de quinta-feira às 20 horas e de domingo às 9, às 10 e às 11. Todos os dias tem que agendar para poder ir, para não correr o risco de chegar lá. Se o nome não tiver na lista e o salão tiver lotado, infelizmente a gente não pode descumprir a regra, tá? Se tiver vaga, tudo bem, mas se não tiver, então a recomendação e o nosso pedido é para que agende, até para a gente poder organizar tudo lá, tá, turma? Nossos tratamentos presenciais é obrigatório o uso de máscara, tem que ficar de máscara o tempo todo. A gente aufere temperatura, se tiver com febre também, não pode participar. Se tiver com sintomas de gripe, não pode participar. Todo salão, chão, cadeira, tudo esterilizado com álcool, tudo como manda o figurino. Então a gente faz tudo que está ao nosso alcance, né, para a gente poder evitar aí o contato e o contágio do Covid, certo, turma? Então a gente pede para quem for presencialmente respeitar todas as regras, agendar, usar máscara, usar o álcool, assim que entra, ficar alguém lá com o alquinho passando na mão de todo mundo, a gente esteriliza tudo, tá? Nosso tratamento presencial tem palestra, passe à distância coletivo, a gente não tem contato um com o outro. Água fluidificada é bem parecido aqui com a nossa live, tá, turma? Só a diferença é que lá a gente entrega uma aguinha para vocês, mas tudo à distância, combinado? Por enquanto são esses dias e horários que a gente está funcionando. Nossa casa aceita doações, aceita doação em dinheiro, em roupa, em produto de limpeza, em utensílios domésticos que não usa mais, em alimentos para cesta básica, né? Porque tudo que a gente recebe a gente converte, tá bom? As cestas básicas são direcionadas para as famílias, então a gente tem um número limitado, porque a gente só pode atender de acordo com aquilo que a gente tem capacidade, e hoje a gente tem atendido 40 famílias, tá? Para ampliar essa lista, a gente depende, para manter e ampliar essa lista, a gente depende da doação de todo mundo. Então, quem quiser doar uma cesta básica inteira, quem quiser doar só um pacote de alguma coisa, um óleo, são alimentos não perecíveis, tá, turma, que a gente põe na cesta. Arroz, feijão, macarrão, óleo, molho de tomate, sal, açúcar, café, essas coisas. Então, às vezes a pessoa não tem condição de doar uma cesta toda, mas tem condição de doar um café, um óleo, tudo é bem-vindo, tá? Aí a gente monta as cestas com aquilo que a gente recebe de doação lá na nossa casa. Utensílios domésticos, roupas usadas, essa coisa toda a gente converte também, a gente vende lá no nosso bazar a um preço bem acessível, tá? Nosso bazar tem um preço bem acessível e a renda, né, o dinheiro que a gente arrecada no bazar, a gente paga aluguel, água, luz, IPTU, enfim, todas as contas aí para poder manter nossa casa funcionando fisicamente, tá? Então é para isso que a gente usa. Quando a gente recebe bastante doação lá no nosso bazar, a gente direciona para outras casas espíritas, outros lugares que estejam necessitando, tá? Da última vez aí que a gente fez o bazar, que a gente tinha bastante doação de roupa, foi direcionado para uma aldeia indígena que estava necessitando de roupas e tudo, certo? Então a gente não é tudo que a gente recebe que a gente vende, não, tá? Boa parte a gente também faz esse trabalho social aí de levar onde precisa. A gente já levou em asilo, já levou em outro centro espírita, já levamos até em igreja, em locais onde foram afetados por algum tipo de calamidade, tá? Então a gente tá sempre ligadinho aí e compartilhando. Então é só para vocês saberem aí qual que é o trabalho que a gente faz, tá? Nessa parte social aí. E é isso por enquanto. Lá na nossa casa eu fiquei de colocar no Face, mas acabou que ainda não coloquei. Mas também tem uma rifa de uns livros que eu vou colocar aqui no Face para alguém, se quiser, e no WhatsApp da Casa do Caminho, alguém que não tá indo lá presencial e quiser, também a rifa também tá rolando, tá bom? Vou dar últimos ois aqui correndo pra gente começar o estudo, tá bom?
Vamos ver, Tia Rô, Elisete, Otília, Ivonete, Manu, Vânia, Irã, Marilene, Totti, Rita, Dona Tetê, Ismainha, Regina Mobará, Elaine, Maria do Carmo, Patrícia Siqueira, Ivonete, Valdeni, Deis, minha amiga linda, Maria do Carmo, Olinda, Deis, Regina, Luzia, meu amor, Elza, Maria do Carmo, Ivonete, Elisete, Gustavo, Leonice, Sueli. Boa noite, sejam todos bem-vindos. A turma tá falando aqui que tá travando? Tá travando muito, pessoal? Parou? Melhorou agora? E a gente já começa. Me digam aí rapidinho se melhorou, se parou de travar. Parou? Tô vendo aqui, sei lá. Iraci, boa noite. Robério deu oi. Acho que foi, né, turma? É o frio travando a internet. Acho que foi agora. Foi. Eu tô aqui ó, acompanhando aqui do telefone para ver se a gente se tá dando algum problema aqui, tá bom? Ah, a menina falou que melhor. Juliana Pacheco, Léo. Então vamos lá. Turma, vamos fazer uma prece? Oh, caramba. Pessoal, tá travando, né? Eu vou sair daqui, vou entrar de novo, vocês voltam, tá? Ó, tô olhando aqui, tem 41 pessoas conectadas, quero 41 pessoas de volta, hein? Vou desconectar, vou conectar pelo celular. Um. Ah, voltou? Parou, voltou, parou, voltou. A Elza falou que é só de vez em quando. Então vamos tentar por aqui, né? Vamos tentar por aqui. Se ficar muito ruim, aí eu saio e entro de novo, tá bom? Colocar o celular aqui para eu ir acompanhando junto com vocês. Então vamos lá. Mariane falou que tudo bem, que voltou, então vamos lá. Então vamos para aquela horinha que a gente ama, que é fazer uma prece nós todos juntinhos. Vamos lá comigo? Então, nesse instante, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos e vamos levando o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela nossa vida, agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade de estarmos encarnados. Vamos também levando nosso pensamento até Jesus, nosso mestre, nosso guia, agradecendo a Ele por ser o nosso melhor exemplo, por aceitar esse desafio que é conduzir a humanidade. Vamos agradecer nesse governador de luz e pedindo e rogando que Ele continue nos amparando, nos auxiliando com as suas lindas lições de amor e perdão. Vamos também levando o nosso pensamento até o plano espiritual, Dr. José Maurício, a todos os nossos mentores em particular. Vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos pedindo que esses mentores, que eles possam se fazer presente nos nossos lares, nos auxiliando com o nosso tratamento espiritual, nos auxiliando com o entendimento dessa lição, que eles possam nos auxiliar também com tudo que a gente esteja necessitando aí em nossas casas, em nossos lares. E assim, com a permissão de Deus, de Jesus, envolvidos pelo amor do plano espiritual, vamos dar início a mais um estudo nessa noite. Que assim seja. Ai, que delícia, que gostoso, quer fazer uma prece, né? Peço desculpas aí, turma, que meu celular tocou. Esse povo vendendo coisa, gente. No celular de vocês também fica o tempo todo assim, pessoal querendo vender, querendo oferecer cartão, meu Deus do céu. E eu deixei o celular aqui ligadinho para poder acompanhar com vocês, por isso que tocou. Mas é uma tormenta, né, turma? Mas vamos à lição. Então, a lição é o capítulo 6, né, do Pão Nosso. O trechinho do Evangelho que o Emmanuel traz a elucidação para nós hoje
É em João capítulo 12, versículo 35, e ele diz assim: Andai enquanto tedes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Então, Jesus falou isso e João anotou e veio contar para nós. Que coisa boa, né? Então, Jesus deu esta linda recomendação. Falou: olha, gente, vamos lá enquanto é tempo, vamos lá enquanto tem luz, né? E o Emmanuel traz a seguinte reflexão para a gente: o homem de meditação encontrará pensamentos divinos analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto no pretérito, né, no passado, se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas, olha só, gente, esmagadora maioria, hein, de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa, constituída de ruína e desencanto, compelindo-os a revalorizar os recursos em mão. A vida humana, pois apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que as necessidades para a ascensão justa, nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Olha quanta coisa que a gente tem chance, hein, pessoal? Quanta coisa. Vou até falar para vocês de novo. Olha só o que o Emmanuel fala, ó, nessa vida, né, nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. A gente tem a oportunidade de tudo isso. Refletir na observação do mestre e aprender-lhes o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz. Jesus disse isso. O que ele quer dizer com isso, né? Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas. Isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando os impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes, para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. E aí? A gente está aproveitando? O que será que a gente está fazendo? Será que a gente está perdendo nosso tempo na reclamação, na lamúria, no mimimi? Ou a gente está parando para ver o que a gente tem, quais são as nossas oportunidades? E aí? Como é que a gente está nesse estágio, né? A gente está aproveitando enquanto a gente tem luz? Porque é assim, turma. Não que o plano espiritual seja ruim, porque não é. Quando a gente estuda, principalmente quando a gente vê as obras, né, do André Luiz, da Patrícia, do Doutor Inácio, da Joana de Ângeles e de... Ixi, dá para falar a noite inteira nome aqui, né? De espírito que já veio trazer notícias do plano espiritual pra gente como exemplo, tá? Então, lá no plano espiritual, não é ruim. Só que tudo tem um momento.
Então, se a gente está no momento de estar encarnado, a gente tem que viver da melhor maneira possível como encarnado. E se a gente está encarnado, a gente está encarnado porque Deus estava sem nada para fazer e mandou a gente encarnar. A gente está encarnado aqui porque a gente tem um objetivo na nossa vida, tá? Então, a gente tem que aproveitar esse tempo de encarnado. A fila para reencarnar, turma, é grande. Mas é gigante, quando a gente vai ver aí os estudos. E isso é fácil da gente pensar. Porque olha só, todo mundo aí que tá na live, né? Nesse momento, eu tenho 37 pessoas. Teve gente que fugiu, viu? Quando que começou, tinha mais. Antigamente, quando a gente olha, não, nem muito antigamente, tá? Tô falando aí de 30, 40 anos atrás, as famílias eram maiores. Voltou. Eu tô de olho aqui no celular, porque a hora que interrompe aqui eu paro de falar para vocês não perderem. Então, dizendo aqui, né? As famílias antigamente, você pode ver, as pessoas tinham 4 filhos, 5 filhos, 3 filhos. Não era assim? Quando a gente vê a família dos nossos pais, dos nossos avós, eram famílias numerosas. Agora, olha para as nossas famílias hoje. Quem é que se arrisca aí ter mais que um filho? 2 no máximo. Muito difícil a gente ver uma família com 3, 4 filhos na atualidade. Não tem, não tem. Principalmente nos grandes centros urbanos, igual a gente tá, né? Não tem. O pessoal tem um filho e olhe lá. Então, o que acontece com isso? A fila da reencarnação ela vai aumentando. E quantos espíritos não estão lá esperando uma pequenina chance de reencarnar para poder vir aqui cumprir com aquilo que ele precisa, aprender aquilo que ele precisa, passar pela prova que ele precisa. A fila é enorme. E agora nós que estamos aqui com o nosso corpinho, com a nossa encarnação abençoada, o que estamos fazendo com ela, turma? É isso que eu consegui refletir com esta. É isso que eu consegui refletir com essa lição do Emmanuel. O que eu tô fazendo com a minha encarnação? Tô sendo uma boa pessoa? Tô seguindo? Tô pelo menos procurando me melhorar? Pelo menos na minha melhora, eu tô procurando seguir um pouquinho que seja os exemplos que Jesus ensinou. Eu tô procurando conhecer o que Jesus fez para eu poder saber dar um norte na minha vida, né? Porque tem muita gente que fala aí, né? Ah, eu sigo Jesus, eu acredito em Jesus, é maravilhoso, não sabe nada, só sabe que Jesus morreu na cruz. Não conhece uma fala de Jesus, ou conhece 2 ou 3, né? Então a gente também buscar o conhecimento, como é que eu vou seguir, vou copiar no bom sentido uma pessoa se eu não conheço as obras dela, né? O que eu tô fazendo para me melhorar? Então a reflexão é essa, porque, turma, a hora que acabar nosso tempo aqui, que a gente voltar para o plano espiritual, sabe lá quando a gente vai ter oportunidade de estar encarnado aqui de novo. E quantas pessoas não estão perto da gente que a gente veio aqui reencarnar para poder buscar o perdão, para poder aprender a amar e tudo mais, e a gente está desperdiçando essa chance. A gente não está ouvindo essa recomendação de Jesus, né? Vou até abrir aqui de novo para me falar com as palavras dele bonita, né? Que ele fala assim: andei enquanto tendes a luz. Então, né? Vamos andar enquanto a gente está aqui encarnado com essa oportunidade, para que as trevas não vos apanhem. Porque se a gente não aproveita a nossa encarnação aqui, com fé, com esperança, com amor, quando a cortina baixa, que a gente chega lá no plano espiritual, aí o bicho pega, né? Aí vem o arrependimento, e por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, e aí não é mais tempo. Aí você tem que começar uma nova jornada lá no plano espiritual, entrar na fila da reencarnação, tudo de novo, esperar que uma santinha de uma mãe resolva, aceite te receber nesse mundão aqui de novo, né? Porque as mães são santas, né, turma? Para trazer a gente de volta para cá, as mãezinhas são santas. Então tem tudo isso. Então essa lição a gente tem que refletir
nesse momento que a gente está vivendo agora. E uma coisa legal também que ele fala aqui nessa lição é sobre a gente estar assim sempre nesse meio do caminho, né? Então, nesse estágio da evolução, a gente está olhando para trás, né? Nesse nosso passadinho aí que não foi lá muito bom, né, turma? E vislumbrando um futuro que pode ser maravilhoso, mas para esse futuro ser maravilhoso vai depender do passo que a gente vai dar agora. De quem que a gente vai seguir, do que a gente vai seguir, do que a gente está se instruindo, do que a gente está se alimentando, se é bom, se é ruim, né? O pensamento da gente, ele é igual uma água espraiada, né? Se a gente não tomar conta dele, a gente sai pensando um monte de bobagem, não é, turma? Se você não se policiar, não se vigiar, e você começa a pensar um monte de bobagem, já começa até a desanimar na fé e tudo mais. Então, nós temos que ser encanadores do nosso pensamento, né? Porque o nosso pensamento, eu sempre faço essa alusão, é igual água mesmo. A água, se você jogar um balde de água, ela vai escorrer para tudo quanto é lado. Agora, se você faz um encanamento, aí a água ela é direcionada ali para onde a gente quer que ela vá. A gente tem que fazer isso com os nossos pensamentos, que é o que ele fala aqui logo no comecinho da lição. Para aqueles que meditam, né? E meditar é isso, é a gente colocar esses encanamentos no nosso pensamento e direcionar ele para o bom caminho, não deixar devagar. Então, assim, ó, esse pensamento aqui que tá ruinzinho, eu vou botar no cano aqui de jogar fora. Esse pensamentozinho que tá bonzinho, eu vou me concentrar nele, que ele tá me dando. Esse aqui vale a pena eu reservar, eu guardar, eu alimentar ele. E assim a gente tem que fazer, porque a vida é boa. A vida é boa. Se a gente está passando por um momento ruim, é porque a gente precisa dele. E aí tá nas nossas mãos. Eu vou pegar esse momento ruim, vou parar, vou pensar, vou analisar, vou tentar entender por que que eu tô passando por ele e sair dessa situação. Ou eu vou cair no mimimi, eu não mereço mesmo, eu não quero nada mesmo, e não melhora nada com aquela situação. Então meio que perde o tempo, né? Ou eu vou buscar força para sair daquilo ali e aprender, né? Ixi, agora no final dando a travar, né, turma? Tô olhando aqui. Mas vamos lá. Então é isso. É a gente polícia. Tô travando muito. Voltou agora, né, pessoal? Porque eu tô acompanhando aqui com o celular aqui do lado, eu tô vendo que ele tá dando umas travadinhas aqui. Acho que agora foi. Então, é a gente policiar o nosso pensamento, as nossas atitudes. É o danadinho do orar e vigiar, que eu gosto de falar primeiro, né? Vamos vigiar e orar. Por que vigiar e orar? Vou ver o que eu tô fazendo. Na hora de orar, fazer uma boa oração, bem direcionada, né? Então, vigio e oro, vigio e oro, vigio e oro. Porque a vida é boa. Se eu fizer isso bonitinho, vigiar e orar, buscar me melhorar todo dia, aí eu consigo aproveitar a minha encarnação. Olha, a gente dá aula aí nos cursos, né, da doutrina espírita e eu sou completamente apaixonada pela doutrina espírita. Gosto muito, 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 muito. E agora eu iniciei com uma turma nova, então a gente começa lá dos primeiros livros, Violetas na Janela, Nosso Lar, e vai nessa sequência, né? Missionários, mensageiros, e vai embora. Cada livrinho desse aí, turma, cada história, vale tanto a pena a gente estudar e a gente ver essas histórias dos espíritos, o que eles passam. Por quê? Porque é uma forma também da gente andar enquanto é luz. Porque esses livros, a doutrina espírita, o conhecimento, o evangelho, o exemplo de Jesus, é a luz do nosso caminho. E aí, quando a gente está buscando esse conhecimento, a gente deixa de cometer determinados erros.
Nesses livros, a gente vai ver exemplo do André Luiz, por exemplo, ele chega lá no plano espiritual numa situação muito ruim, né? Devido à vida que ele levou aqui da última encarnação. Então, acorda lá no sofrimento, no umbral, aquela coisa toda. Em contrapartida, a gente estuda Violeta da Janela, Patrícia, um espírito que viveu já melhor, que já tinha uma família, um exemplo melhor, se esforçou mais, já desperta no plano espiritual de uma forma melhor. Depois, um pouco adiante, a gente vai ver em outros livros, tipo Obreiros da Vida Eterna, espíritos que têm uma dificuldade enorme de deixar o corpo físico. Em contrapartida, espíritos se desligando sozinho do corpo físico, né? Já chegando super bem no plano espiritual. Então, é muito bacana a gente fazer esses estudos, a gente trocar essa ideia para a gente canalizar o nosso pensamento para aquilo que a gente realmente quer. Então, o que, que eu quero? Quero aproveitar bem a minha encarnação, vou buscar conhecimento, vou buscar o vigiar e orar para eu ter uma boa encarnação e, consequentemente, uma boa desencarnação. Ou eu vou deixar quieto, né? E ver o que acontece. E quando a gente deixa quieto e vê o que acontece, a gente já sabe o resultado não é bom. Nem para a vida atual, que a gente acaba desperdiçando nosso tempo, nem para nossa desencarnação, porque a gente desencarna tudo destrambelhado, né? Outro ponto importante é parece meio egoísta quando a gente tá falando assim, né? Parece que eu tô só pensando em mim, só fazendo por mim. Mas, turma, quando a gente se melhora, quando a gente faz tudo isso de bom por nós mesmos, a gente consegue ajudar aqueles que amamos e que estão perto de nós e até muito mais, tá? Então, não vamos nos sentir egoísta, vamos ficar firme, cuidar da gente mesmo, porque quando a gente cuida da gente mesmo, quando a gente se fortalece, a gente consegue dar a mão pro outro. Agora, se eu não me cuidar, aí eu vou ver o outro em dificuldade e não vou conseguir ajudar, certo? Então vamos junto, caminhar enquanto é luz. E para a gente caminhar enquanto é luz, tem que fazer a danadinha da reforma íntima, tem que vigiar e orar. E eu, Renata, a melhor maneira que eu acho de fazer isso e que eu trago aqui para vocês é através dos estudos do Evangelho da Doutrina Espírita, sem dúvida nenhuma. Porque é através do Evangelho e os ensinamentos da doutrina espírita, do livro dos espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, é onde a gente consegue ter base, né, para viver dessa forma aí mais sólida e mais consciente, certo? Combinado? Adoro, gente. Eu adoro, 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 adoro pensar nisso e estudar, e é muito bom. E eu fico muito feliz em poder dividir isso com vocês e muito feliz da gente estar tendo essa oportunidade de fazer esse estudo aqui junto, né? Porque se não tivesse esse estudo, a gente não tava aqui hoje estudando, a gente já tá fazendo outras coisas, mas graças a Deus estamos tendo essa oportunidade, né? E quando a gente olha para trás, a gente fala: nossa, como eu já tô melhor. Se a gente pensar no primeiro dia que a gente começou a primeira live lá o ano passado e hoje, tenho certeza que a maioria aqui já tá muito melhor. Eu tô muito melhor que lá. E assim a gente vai indo, tá bom? Combinado? Vou parar de falar, né, gente? Senão eu falo a noite toda, me empolgo. Vamos lá para o nosso momento das nossas vibrações, perdão, fluidificação da água, do nosso tratamento espiritual. Vamos lá? Então, nesse instante, vamos acalmando o nosso coração e vamos direcionando os nossos melhores sentimentos, sentimentos de amor, de paz, de cura, de saúde, fraternidade. E vamos encaminhando esses sentimentos por todo o planeta Terra, por todos os seres que nesse planeta habitam, por todos os reinos, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal, que todos recebam essa vibração de amor. Vamos também vibrar muito, muito amor pelos doentes, de todas as enfermidades, pelos médicos, pelos cientistas que estão trabalhando dia e noite aí em busca de medicamento, de vacina. Vamos vibrar muito amor. Vamos também vibrar muito, muito, muito intensamente
por todos os espíritos que estão desencarnando, que desencarnaram há pouco tempo, que estão chegando no plano espiritual, que eles recebam essa vibração de muito amor. Vamos vibrar da mesma maneira para os espíritos que estão chegando no planeta Terra, reencarnando nesse momento com as suas tarefas definidas, que eles recebam nossa vibração muito intensa de muito amor. Vamos vibrar pelos idosos, pelos jovens, pelas crianças, em especial por aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, que eles recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação das religiões. Vamos vibrar pela nossa casa do caminho, por todos os trabalhadores do bem. Vamos vibrar também nesse instante muito amor e perdão para aqueles nossos irmãos encarnados ou desencarnados que estamos com problema, que julgamos ser nossos inimigos, que eles julgam nós sermos inimigos deles, que possamos vibrar muito perdão nesse instante. Vamos vibrar também muito amor pelos nossos familiares, pelos nossos amigos amados e com a permissão, vamos vibrar muito amor por nós mesmos. E nesse instante em que vibramos por nós mesmos, pedimos humildemente que a equipe espiritual que já se encontra presente em nossos lares, junto conosco, que eles possam fazer o nosso atendimento espiritual, organizando os nossos centros de força, nos aplicando remédio, fluidos balsamizantes, que os nossos pensamentos possam ser acalmados, que as nossas dores possam ser aliviadas, que possamos também nesse instante nos sentirmos mais fortalecidos para continuarmos a nossa caminhada. Pedimos nesse instante também que os amigos do plano espiritual deixem na nossa água o remédio necessário, deixem na nossa água tudo aquilo que estejamos precisando em forma de fluidos. Agradecemos esses amigos espirituais pelo tratamento, pelo remedinho que foi colocado na nossa água. E vamos agradecendo por este estudo, por esse passe que acabamos de receber, por essa oportunidade de estarmos aqui, longe fisicamente, mas com os corações unidos em oração e na fé. Vamos agradecendo. E pedindo também que esta mesma equipe espiritual maravilhosa, que Jesus, nosso Mestre, permita que na quinta-feira possamos estar juntos novamente com mais um estudo do livro Pão Nosso. Que assim seja. Oi, que delícia fazer uma prece, que delícia tomar esse passe espiritual, muito bom. Eu amo, gente. Quanta gente pra mim falar oi. Turma, se pular alguém, foi esse celular maluquinho aqui, viu? Ai, 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 vamos lá. Já falei com Manuca, Ismeinha, Maria do Carmo, Patrícia Siqueira, Valdeni Pires, Adeis, Olinda, Regina Mobará, Elaine, Ivonete, Luzia Castro, Loló, Elza, Maria do Carmo, Elisete, Gustavo, meu amigo querido, Leonice, Sueli, minha aluna linda. Gustavo também é meu aluno. Iraci, boa noite, Iraci, Robério, Zilma Bonfim, querida, Juliana Pacheco, Tia Rô, Ildinha, Ivonete, a Elza, Angelina Colombo, Maria do Carmo, Elaine, Estherzinha, Josete, que saudade do Sejo, Robério, a Léo, Marlene e Deilda, amiga querida. Tô com saudade de você também, Deilda. Adailton Castro, Léo, Elaine, Patrícia Siqueira, Otília Colombo, Délvio, meu aluno também, o Délvio. Airã, Patrícia, oh, quanta gente linda. Vamos lá. Eric, Meire, a turma toda aí.
Tia Rô, gratidão, muito bom. Pessoal, muito, 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 muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. Quinta-feira a gente está junto de novo. Beijo no coração de todos, que Jesus abençoe e que a gente continue, ó, andando na luz enquanto é tempo. Beijo no coração.